História do Boi Misterioso, de Leandro Gomes de Barros. Voz: Iba Mendes. Leitor, vou narrar um fato de um boi da antiguidade, como não se viu mais outro até a atualidade. Aparecendo hoje um desses será grande novidade. Duraram 24 anos, nunca ninguém o pegou. Vaqueiro que tinha fama foi atrás dele e chocou. Cavalo bom e bonito foi lá, porém estancou. Diz a história, ele indo em destemida carreira, acaso enroscava um chifre num galho de catingueira, conforme fosse a vergonha, arrancava-se a touceira. Ele nunca achou riacho que de um pulo não saltasse, e nunca formou carreira que com 3 léguas cansasse, como nunca achou vaqueiro que em sua cauda pegasse. Muitos cavalos de estima atrás dele se acabaram, vaqueiros que em outros campos até medalhas ganharam. Muitos venderam os cavalos e nunca mais campearam. É preciso descrever como foi seu nascimento, que é para o leitor poder ter melhor conhecimento. Conto o que contou-me um velho, coisa alguma eu acrescento. Já completaram 30 anos, eu estava na flor da idade, uma noite conversando com um velho da antiguidade. Em conversa ele contou-me o que viu na mocidade. Foi em 1825 este caso, uma época em que o povo só conhecia o atraso, quando a ciência existia, porém oculta no vaso. No sertão de Quixelô, na fazenda Santa Rosa, no ano de 25, houve uma seca horrorosa. Ali havia uma vaca chamada Misteriosa. Isto de misteriosa ficou o povo a chamar, porque um vaqueiro disse, indo à noite emboscar, uma onça na carniça, viu isso que vou narrar. Era meia-noite em ponto, o campo estava esquisito. Havia até diferença nos astros do infinito. Nem de Nambu essa hora se ouviu o saudoso apito. Dizia o vaqueiro, eu estava em cima de um arvoredo, quando chegou esta vaca que me causou até medo. Depois chegaram 2 vultos e ali houve um segredo. O vaqueiro viu que os vultos foram de 2 mulheres. Uma delas disse à vaca, parte por onde quiseres. Eu protegerei a ti e aos filhos que tiveres. Ali o vaqueiro viu um touro preto chegar. Então disseram os vultos, são horas de regressar. Disse o touro, monta em mim, que o cavalo já vai cantar. Aí clareou a noite, o vaqueiro pôde ver. Eram 2 moças lindas que mais não podia ver. O touro era uma espécie que ele não soube dizer. Ele então ouviu montar, viu quando o touro saiu. A vaca se ajoelhou e atrás dele seguiu. Depois veio a onça e ele atirou-lhe e ela caiu. Por isso teve essa vaca, daí em diante esse nome. Uns chamavam-na a feiticeira, outro a vaca lobisomem. Diziam que ela era a alma de um boi que morreu à fome. O coronel Cezinando, fazendeiro dono dela, se informando da história, não quis que pegassem ela. Disse que o morador dele não tirasse leite nela. No ano de 24, pouca chuva apareceu. Em todo o sertão do norte, a lavoura se perdeu. Até o próprio capim, faltou chuva, não cresceu. Então entrou 25, o mesmo verão trincado. Morreu muita gente à fome, quase não escapa o gado. Escapou algumas reis, lá num ou no outro cercado. A vaca misteriosa não houve mais que a visse. O dono não importava que ela também sumisse. Podia até pegar fogo que na fumaça subisse. A 24 de agosto, data esta receosa, que é quando o diabo pode saltar-se e dar uma prosa, pois foi nesse dia o parto da vaca misteriosa. Dela nasceu um bezerro um pouco grande e nutrido, preto da cor do carvão, o pelo muito luzido, representando já ter 1 mês ou 2 de nascido. Um vaqueiro da fazenda assistiu ele nascer. Foi à noite à casa grande ao coronel lhe dizer. O coronel disse então, se nasceu, deixe crescer.
Em março de 26 estava o inverno pegado. O coronel Cezinando mandou juntar todo o gado, que ele queria saber que reis tinham escapado. Então o misterioso pôde vir no meio do gado, trazia o dito bezerro grande e muito bem criado, o que era de vaqueiro vinha tudo admirado. Um índio velho vaqueiro da fazenda do Desterro disse ao coronel: me falte a terra no meu enterro, quando aquela vaca velha for mãe daquele bezerro. Ali mesmo o coronel, tomando nota do gado, tirou as vacas paridas das que tinham escapado, soltou a misteriosa devido ficar cismado. Com 1 ano e meio ele tinha mais de 6 palmos de altura, uns chifres grandes e finos com 1 palmo de grossura. O casco dele fazia barroca na terra dura. Sumiu-se o dito bezerro e a vaca misteriosa. Depois de 5 ou 6 anos na fazenda venturosa, viram-no com a marca da fazenda Santa Rosa. O vaqueiro conheceu o boi ser do seu patrão, viu que havia de pegá-lo por ser sua obrigação, e juntou ambas as rédeas, esporou o alazão. Partiu em cima do boi, andou perto de pegá-lo. Com 18 ou 20 passos, talvez pudesse alcançá-lo. Era sem limite o gosto que tinha de derrubá-lo. Mas o boi se fez no casco e no campo se estendeu. Gritou-lhe o vaqueiro: boi, tu não sabes quem sou eu. O boi que bota o cavalo é carne que apodreceu. Com menos de meia légua estava o vaqueiro perdido. Não soube em que instante o tal boi tinha se ido. Estava o cavalo suado e já muito esbaforido. Voltou então o vaqueiro, sem saber o que fizesse, pensando ao chegar em casa, então que história dissesse, se pegando com os santos, que o coronel não soubesse. Contou então o vaqueiro o que se tinha passado, dizendo que aquele boi, só sendo bicho encantado, se havia mandinga em boi, aquele era batizado. No outro dia seguiram 6 vaqueiros destemidos, em 6 cavalos soberbos, dos melhores conhecidos, pois só de 5 fazendas puderam ser escolhidos. Foi Norberto da Palmeira e Ismael do Riachão, Calixto do Pé de Serra, Félix da Demarcação, Benvenuto do Desterro, Zé Preto do Boqueirão. Tinha já ido dizer na fazenda Santa Rosa que o vaqueiro Apolinário da fazenda Venturosa tinha encontrado com o boi da vaca misteriosa. O coronel duvidou quando contaram-lhe o fato. Disse à pessoa: os vaqueiros já seguiram para o mato. O coronel foi atrás saber se aquilo era exato. Disse então Apolinário que andava campeando. Viu um boi preto bem grande e dele se aproximando. Viu no lado esquerdo o ferro do coronel Cezinando. Pois bem, disse o coronel, esse garrote encantado, quando desapareceu, ainda não estava ferrado. Foi-se orelhudo de tudo, nem sequer estava assinado. Pois tem na orelha esquerda 3 mesas e um canzil. Tem na orelha direita brinco, lascado e funil. O ferro de Santa Rosa está nele a marca buril. Foram onde Apolinário à tarde o tinha encontrado. Pouco adiante estava ele numa malhada deitado. Levantou-se lentamente, como quem estava enfadado. Aí tratou de partir em desmedida carreira. O coronel Cezinando disse ao vaqueiro Moreira: aquele não há quem pegue, voltemos, pois é asneira. Disse o vaqueiro Norberto: eu posso não o pegar, porém só me desengano quando o cavalo cansar. Nunca vi boi na igreja para padre o batizar. Norberto tinha um cavalo chamado Rosa do Campo, Calixto do Pé da Serra um chamado Pirilampo. O de Apolinário Nice era de raça de Pampo. O do vaqueiro Israel chamava-se Persiano. O do índio Benvenuto chamava-se Soberano. Félix tinha um podro preto chamado Riso do Ano. O do vaqueiro Zé Preto tinha o nome de Calixto. Dentre todos os cavalos, aquele era o mais bonito. Era filho de um cavalo que trouxeram do Egito. Era meio-dia em ponto quando formaram carreira. O boi fazia na frente uma nuvem de poeira. Nos riachos ele pulava de uma a outra barreira. Zé Preto do Boqueirão foi quem mais se aproximou.
Quase pega-lhe a cauda, porém não o derrubou. Ficou tão contrariado que depois disso chorou. Dizia que nunca viu em boi tanta ligeireza, como num cavalo dele nunca viu tanta destreza, e disse que um boi daquele para um sertão é grandeza. Perguntou o coronel: o boi será encantado? Não, senhor, disse Zé Preto, isso de encanto é ditado. É boi como outro qualquer, só tem que foi bem criado. Eram 6 horas da tarde, já estava tudo suado. Não havia um dos cavalos que não estivesse ensopado, porque mais de 5 léguas de um fôlego tinha tirado. O coronel Cezinando disse: vamos descansar. Vaqueiro de agora em diante tem muito em que se ocupar. Eu só descanso a meu gosto quando esse boi se pegar. Disse o índio Benvenuto: coronel, se desengane. Esse boi não é pegado, nem que o diabo se dane. Cavalo não chega a ele, ainda que por mais se engane. Tenho 62 anos, em cálculo não tenho um erro. E disse que me faltasse o chão para o meu enterro, quando aquela vaca fosse a mãe daquele bezerro. Disse o coronel: você é um caboclo cismado, não deixa de acreditar nisso de boi batizado, e mesmo aquele não é o tal bezerro encantado. Não é? Ora não é. Veremos se ele é ou não. Vossa Senhoria ajunte os vaqueiros do sertão, do Rio da Prata ao Pará, e depois me diga então. Disse o coronel: caboclo Zé Preto não pegou ele? Ora, pegou, coronel, mas não sabe quem é ele. Dou a vida se houver um que traga um cabelo dele. Eu digo com consciência, senhor coronel Cezinando, o boi é misterioso, para que está lhe enganando? O boi é filho de um gênio, uma fada o está criando. A mãe d'água do Egito foi quem deu-lhe de mamar. A fada de Borborema tomou-o para criar. Na serra de Araripe foi ele se batizar. O coronel Cezinando dizia: eu não acredito na fada de Borborema e na mãe d'água do Egito. Gênio e fada para mim é um dito esquisito. 45 vaqueiros saíram para pegá-lo. Dizia o índio: só hoje eles podiam encontrá-lo. No dia de sexta-feira, duvido de quem achá-lo. E de fato nesse dia nem um rastro dele viram. Voltaram para a fazenda, no outro dia partiram. Às 9 horas do dia no rastro dele seguiram. Na garganta de uma serra acharam ele deitado. Na sombra de uma aroeira estava ali descuidado. Pulou instantaneamente na rapidez de um veado. O boi entrou na caatinga que não procura jeito. Mororô Jurema branca ele levava de eito. Rolava pedra nos cascos, levava angico no peito. Disse Fernandes de Lima, um dos vaqueiros paulistas: de todos esses cavalos não há mais um que resista. Dormiremos aqui, convém ninguém perdê-lo de vista. Dormiram todos ali, naquele tempo tão vasto. Pearam a cavalgadura, deixaram ganhar ao pasto. Às 6 horas da manhã, seguiram logo no rastro. O cavalo soberano, ao ver o rastro do boi, gemeu, pulou para trás, e o índio gritou: oi! Deixou os outros vaqueiros, correu para trás e foi. Disse o índio Benvenuto: eu não posso campear. O cavalo está doente e é preciso descansar. Faz muitos dias que corre e eu preciso voltar. Então disse o coronel: existe aqui um mistério. Antes de haver este boi, você não era tão sério? Você fez do boi uma alma e do campo um cemitério. Benvenuto respondeu: haja o que houver, vou embora. Querendo me dispensar, pode me dizer agora. Vai quem quiser, eu não vou, não posso mais ter demora. Andaram 200 metros, logo adiante foram vendo. Um vaqueiro disse: olhe, o boi ali se lambendo. Também não houve um vaqueiro que não partisse correndo. O campo tinha uma régua, sem ter nele um pé de mato. O boi corria tanto que só o veado ou um gato. Então fazia uma sombra pouco maior que a do rato. Disse o Lopes do Exu: juro a fé de cavalheiro, não sairei mais de casa, chamado por fazendeiro. Vendo o cavalo e a sela e deixo de ser vaqueiro. Às 5 horas da tarde pretenderam regressar. Então os cavalos todos não podiam mais andar. Os vaqueiros não podiam tanta fome suportar. Voltaram para a fazenda e tornaram a contratar.
A 21 de novembro, cada um ali chegar, o coronel Cezinando mandaria avisá-los. O coronel Cezinando, homem muito caprichoso, tirou 3 contos de réis, disse, é para o venturoso, que venha a esta fazenda e pegue o boi misterioso. A 21 de novembro, venceu-se o trato final. A fazenda Santa Rosa estava como um arraial, ou uma povoação numa noite de Natal. Já um criado chamava o povo para o almoço. Quando viram ao longe um vulto, divulgaram ser um moço. Então vinha num cavalo que parecia um colosso. Era um cavalo cachito, tinha uma estrela na testa. Vaquejada que ele ia, ali tornava-se em festa. Ganhou numa apartação, nome de rei da floresta. Chegou então um vaqueiro, saudou a todos ali. Perguntou qual dos senhores é o coronel aqui. Apontaram ao coronel, disseram, é esse aí. O coronel perguntou-lhe, de que parte és, cavaleiro? Eu sou de Minas Gerais, disse o rapaz, sou vaqueiro. Vim porque soube que aqui existe um boi mandingueiro. Disse o coronel, existe esse boi misterioso. Tem-se corrido atrás dele, ele sai vitorioso. Já tem saído daqui, vaqueiros até desgostosos. Queria ver esse boi, disse sorrindo o vaqueiro. Tenho 24 anos, nunca vi boi feiticeiro. Disse o coronel pegando-o, ganha avultado dinheiro. Quem pegá-lo em pleno campo, disse aí o coronel, ganhará pago por mim um relógio e um anel. Tem mais 3 contos de réis, em ouro, prata ou papel. Salvo se alguém o pegar, quando ele estiver doente. Ou lhe atirando de longe, isso é coisa indiferente. Há de pegá-lo pelo pé, ele bom perfeitamente. Disse o moço, não aceito objetos nem dinheiro. Eu só desejo ganhar a vitória de um vaqueiro. Esse seu menor criado é filho de um fazendeiro. Descansaram o dia de sábado, domingo, segunda e terça. Disse o coronel, à tarde, quem for vaqueiro apareça. Sairemos quarta-feira, antes que o dia amanheça. Na quarta-feira seguiu, como tinha contratado. O povo que o coronel à tarde tinha avisado. Eram 10 horas do dia e ainda acharam o boi deitado. Disse o vaqueiro de Minas, perdi de tudo a viagem. Eu pegando um boi daquele, não conto por pabulagem. Para o cavalo que venho, ainda 10 não é vantagem. Pensei que fosse maior, segundo o que ouvi falar. Parece até um garrote que criou-se sem mamar. Um bicho manso daquele faz pena até derrubar. Porém o cavalo aí viu o boi se levantar. Estremeceu e bufou, afastou e quis se acuar, que deu lugar ao vaqueiro daquilo desconfiar. Aí chegou-lhe as esporas e o cavalo partiu. Em menos de 2 minutos o boi também se sumiu. Deu uns 3 ou 4 pulos, ali ninguém mais o viu. O boi entrou na caatinga e o vaqueiro também, por dentro do cipoal que não passava ninguém. Tanto que o coronel disse, ali não escapa ninguém. Eram 6 horas da tarde, estava o grupo reunido, sem saberem do vaqueiro que atrás do boi tinha ido. Via-se abatido apenas por onde tinha seguido. Um dizia ele morreu, outro que tinha caído. Outro dizia o vaqueiro arrisca-se ter fugido. Não pôde pegar o boi, voltou de lá escondido. Acenderam o facho e foram por onde tinham entrado. Acharam sempre roteiro por onde tinham passado. O coronel Cezinando já ia desenganado. Passaram da meia-noite, gritaram, ele respondeu. O coronel acalmou-se e disse ele não morreu. Porém, um grito era longe, que quase não se entendeu. 3 horas da madrugada foi que puderam o achar, mas o cavalo caído, sem poder se levantar, e ele contrariado, sem poder quase falar. O coronel perguntou-lhe o que tinha sucedido. Respondeu que tal desgraça nunca tinha acontecido, dizendo antes caísse e da queda ter morrido. O cavalo em que eu vim, ninguém nunca viu cansado. Correu um dia 6 léguas, ainda não chegou suado, e da carreira de hoje ficou inutilizado. Não volto a Minas Gerais porque chego com vergonha. Os vaqueiros lá esperam uma notícia risonha. Eu chegando lá com essa, dão-me uma vaia medonha. Menos de 50 passos, ainda me aproximei dele. Ainda estirei a mão, mas não pude tocar nele. Apenas posso dizer, não sei que boi é aquele.
Nunca vi bicho correr com tanta velocidade, só lampejo de relâmpago em noite de tempestade, nem peixe na água se move com tanta facilidade. Ele é um boi muito grande, tem um corpo demasiado, não sei como corre tanto dentro de um mato fechado, por isso é que muitos pensam que seja um boi encantado. O coronel disse aí, acho bom tudo voltar, disse o vaqueiro de Minas, não precisa descansar, vejam se dão-me um cavalo que vou me desenganar. O coronel Cezinando chamou Mamé de Veloso, lhe disse Mamé de vá à fazenda do Mimoso, diga ao vaqueiro que mande o cavalo perigoso. Diga que mate uma vaca, leve queijo e rapadura, e vá esperar por nós na fazenda da bravura. Diga que somos 60, leve jantar com fartura. O vaqueiro cumpriu tudo que seu amo lhe ordenou. Deu o cavalo a Mamed, puxou a vaca e matou. Às 11 horas do dia, então Mamed chegou. Trouxe o cavalo cardão, com a espécie de rudado. Disse o vaqueiro de Minas, ó bicho, do meu agrado. Lhe disseram o nome dela, foi muito bem empregado. O vaqueiro levantou-se com um guarda-peito no ombro, se aproximou do cavalo, passou-lhe a mão pelo lombo. O cavalo deu um sopro que quase causa-lhe assombro. Então o vaqueiro disse, eu vou experimentar, se o cavalo perigoso presta para campear. Disse então o coronel, cuidado quando montar. Veja que ele já matou com queda 4 vaqueiros. Os que causaram mais penas foram 2 piauizeiros. Então respondeu Sérgio, não eram bons cavaleiros. Quando o vaqueiro montou, o cavalo se encolheu. Chegou-lhe ainda as esporas, o sangue logo desceu. Quase 3 metros de altura ele da terra se ergueu. Mas o cavalo era destro, ali não desaprumou. Chegou-lhe ainda as esporas, ele de novo pulou. Esse pulo foi tão grande que tudo se admirou. Fez uma curva no salto, tirou pelos quarta sela. O vaqueiro era um herói, saltou aprumado nela, dizendo, hoje achei um texto que deu na minha panela. Saltou, mas não afrouxando ambas as rédeas do cavalo. Sabia que se soltasse, ninguém podia pegá-lo, dizendo, o cavalo serve, vou logo experimentá-lo. Selou de novo o cavalo e tornou a se montar. Tanto que o coronel disse, este sabe cavalgar. O cavalo conheceu, ali não quis mais saltar. Passava do meio-dia quando os vaqueiros saíram. Acharam o rastro do boi, todos 60 seguiram. Adiante encontraram ele, no limpo que todos viram. Sérgio, o vaqueiro de Minas, foi o primeiro que viu. Perguntou, será aquele que lá do mato saiu? Todos disseram é aquele, aí o Sérgio partiu. Deu de espora no perigoso e nada mais quis dizer. O boi olhou para o povo, também tratou de correr. O mato abriu e fechou, ninguém mais o pôde ver. Então, quando o boi correu, procurou logo a montanha. Todos disseram, hoje o boi talvez não conte façanha. O cavalo perigoso agora fica sem manha. Com meia lega se ouvia galho de pau estalar. Atropelada do boi, pedra de monte a rolar. Se ouvia perfeitamente o perigoso bufar. Encontraram os vaqueiros e o boi no mato mais esquisito. De quando em vez o vaqueiro, por sinal, soltava um grito. Tanto que o coronel disse, já vi campear bonito. O boi subiu a montanha sem escolher por onde ia. E o vaqueiro já perto, de vista não o perdia. O cavalo perigoso com mais desejo corria. Descambaram a Serra Verde, o boi entrou no baixio. Depois subiu a campina, entrou na ilha de um rio, em lugar que outro vaqueiro, em olhar, sentia frio. Porém o vaqueiro disse, aonde entrares eu entro. Se tu entrares no mar, viro-me em peixe e vou dentro. Alguém que for procurar-me, acha-me morto no centro. O boi com facilidade o trancadilho rompeu. Quase no centro do vão, o vaqueiro conheceu. O cavalo perigoso da carreira adoeceu. Diabo, disse o vaqueiro, está doente o perigoso. Ah, boi do diabo, enfim, te chamas misterioso. Eu puxei a meu avô, que morreu por ser teimoso. Voltou para o campo limpo, o cavalo tão suado, com um talho no pescoço, um casco quase furado, de forma que o vaqueiro não pôde voltar montado. Às 8 horas da noite vieram os outros chegar. A estrada que o boi fez deu para todos passar,
59 cavalos, sem nenhum se embaraçar. Colega, cadê o boi? Perguntou Cezinando. O Sérgio se levantou e respondeu espumando. Coronel, já pensei que só me suicidando. Suicidar-se por quê? O Sérgio então respondeu. O coronel não está vendo o que já me sucedeu? Matei meu cavalo aqui e não utilizei o seu. Disse o coronel, faz pena, perigoso se acabar. Porém é nosso, paguei-o, ninguém mais vem o cobrar. E dou 20 pelo seu, se 2 ou 3 não pegar. Eram 60 cavalos, um de diversos sertões, e de todos esses não iam a todos aparições. Em vaquejadas garbosas mostraram lindas ações. Havia um cavalo russo chamado paraibano, carioca rio-grandense, paturi e pernambucano, paulista e vitoriense, flor do prado e sergipano. Pombo roxo e papagaio, flor do campo catingueiro, socoboi, canário verde, patola e piauzieiro, águia branca e bem-te-vi, flecha-peixe e campineiro. E os outros que aqui não posso seus nomes mencionar, era também impossível que me contou se lembrar, é melhor negar o nome do que depois enganar. Não tinha um desses todos que não fosse conhecido, em diversas vaquejadas não já tivesse corrido, até seus donos já tinham medalhas adquirido. Voltaram para a bravura, onde a gente era esperada, ainda estavam esperando o povo da vaquejada, mas não houve um dos vaqueiros que se servisse de nada. Assim que deu meia-noite, foram para Santa Rosa. A mulher do coronel os esperava ansiosa, sabia que a vaquejada era muito perigosa. Quando foi no outro dia, depois de terem almoçado, disse o Sérgio, coronel, eu estou causando cuidado, me arrume qualquer cavalo, ou vendido ou emprestado. O coronel mandou ver um cavalo e lhe ofereceu. Foi ver um conto de réis, em ouro e em prata lhe deu. Ele, pedindo licença, não quis e lhe agradeceu. Eu vim atrás desse boi, não devido ao dinheiro. Eu vim porque tenho gosto nessa vida de vaqueiro. Se eu não morrer ainda mostro quanto vale um cavaleiro. O coronel disse a ele, eu fico penalizado. Não digo que se demore, porque seu pai tem cuidado. Veja se volta em janeiro, que me acho preparado. Então o Sérgio saiu, não pôde se demorar. O coronel Cezinando não deixa de pensar, porque forma aquele boi ninguém podia pegar. Chamou o escravo e lhe disse, monte num cavalo e vá. A fazenda do desterro, diga ao vaqueiro de lá, que eu mando dizer a ele que sem falta venha cá. O escravo cumpriu todo o dever de portador. Achou a casa fechada, perguntou a um morador se sabia do vaqueiro. Esse disse, não, senhor. Então o morador disse, na noite de sexta-feira, o índio foi ao curral, deixou aberta a porteira, saiu montado a cavalo e levou a companheira. Voltou o escravo e disse tudo o que tinha sabido, que na sexta-feira à noite o índio tinha saído e carregou a mulher com quem saiu escondido. Ainda vá, mas essa agora, o coronel exclamou. Aquele bruto saiu e não me comunicou. Que diabo teve ele que até o gado soltou? No outro dia foi lá, achou a casa fechada. Então a porta da frente tinha ficado cerrada. Até a mala de roupa ainda estava destrancada. O fazendeiro com isso ficou meio constrangido. Pensava logo em crime que pudesse ter havido. O indivíduo não tinha causa porque saísse escondido. Então mandou gente atrás pelo mundo a procurar. Não achou uma pessoa que dissesse ouvir passar. Em todo o sertão que havia, ele mandou indicar. Então o povo dizia que o índio era feiticeiro, e uma fada pediu-lhe que não fosse mais vaqueiro. A fada transformou ele em um veado galheiro. Os faladores diziam que ele foi assassinado, e talvez o coronel tivesse mesmo mandado matar ele e a mulher para ficar com o gado. Outros diziam ao contrário, até juraram que não. Os 2 cavalos do índio aonde botaram então. Mesmo assim o coronel não fazia aquela ação. Bem encostadinho ao índio, uma velha fiandeira. Morava numa casinha e ficava a noite inteira. Disse que quase se assombra ali numa sexta-feira. Disse à meia-noite em ponto, eu ainda estava fiando. Em casa de Benvenuto eu ouvi a gente falando. Espiei por um buraco, vi chegar um boi urrando.
A velha disse: Deus me mande um cascavel me morder, se de lá de minha casa não ouviu o boi dizer: boa noite, Benvenuto, eu só venho aqui te ver. O boi disse outras palavras que eu de lá não pude ouvir. O caboclo e a mulher disso ficaram a sorrir. O boi, o índio e a mulher, todos eu vi sair. Aí fui guardar o fuso e a cesta de algodão. Credo em cruz, dizia eu, aquilo é arte do cão. São coisas do fim do mundo, bem diz Frei Sebastião. O coronel, a princípio, ainda não acreditou. Porém, depois refletia uma ação que o índio obrou. Quando rastejava o boi, o índio não foi, voltou. Então, desse dia em diante, ali ninguém mais o viu. Não houve mais quem soubesse aonde ele sumiu. Foi igualmente a fumaça que pelos ares subiu. Como o índio e a mulher, tudo desapareceu, tanto que diziam muito que o diabo os escondeu. Durante 16 anos, novas dele ninguém deu. Sérgio, o vaqueiro de Minas, todos os meses escrevia, perguntando ao coronel se o boi ainda existia, dizendo quando quiser, escreva marcando o dia. Fazia 16 anos que o boi estava sumido, até por muitas pessoas ele já estava esquecido. Quase todos já pensavam que ele tivesse morrido. O coronel Cezinando tinha como devoção festejar todos os anos a imagem de São João. Todo ano era de festa, não havia exceção. Uma noite de São João na fazenda Santa Rosa, só a noite de Natal estaria tão venturosa, porque em todo o sertão aquela era mais garbosa. 3 classes ali dançavam em redobrada alegria. No salão da casa grande, os lordes de freguesia, enlatadas de capim, a classe pobre que havia. O leitor deve saber do estilo do sertão. O que não fizer fogueira na noite de São João, fica odiado do povo, tem fama de mau cristão. O coronel Cezinando derrubou uma aroeira e 28 pessoas carregou essa madeira para o pátio da fazenda e fizeram uma fogueira. Estava a noite 23 do mês do Santo Batista, como outra no sertão nunca tinha sido vista, só faltava a música, discurso e fogo de vista. Estava o povo todo ali, uns dançando e outros bebendo, um prazer demasiado em tudo estava se vendo, mais de 50 pessoas assando milho e comendo. Meia-noite mais ou menos pôde o povo calcular, o galo pai do terreiro estava perto de cantar, quando viram um touro preto no pátio se apresentar. Meteu os cascos na terra, cobriu-se tudo com poeira, soltou um urro tão grande que ouviu-se em toda a ribeira, deixou em cima da casa toda a brasa da fogueira. Dos cachorros da fazenda nenhum sequer acudiu, o gado urrava de medo, parte do povo fugiu, o coronel Cezinando foi o único que saiu. Ainda viu o vulto dele que pelo pátio ia andando, chamou os cachorros todos, eles fugiram uivando, o povo todo em silêncio, já muitos se retirando. Então acabou-se a festa, o povo se debandou, os moradores de perto, lá um ou outro ficou, aquele clarão garboso em escuro se tornou. No outro dia às 10 horas, o coronel Cezinando estava com sua mulher no alpendre conversando, quando o índio Benvenuto chegou e foi se apeando. O coronel exclamou: índio velho desgraçado, você saiu escondido me dando tanto cuidado, por sua causa até hoje eu vivo contrariado. Então perguntou o índio: pegaram o misterioso, que atrás dele morreu o cavalo perigoso? Respondeu o coronel: sumiu-se aquele tinhoso. Então disse o coronel: você hoje há de dizer, aquele boi o que é, ou se você pode saber, se fizer este favor tenho que agradecer. De nada sei, coronel, o índio lhe respondeu. Sabe, disse o coronel, e contou o que se deu. Disse: quando o boi sumiu, você desapareceu. Eu andava viajando, disse o índio Benvenuto. Respondeu-lhe o coronel: mas você é muito bruto. Que motivo foi que houve que você saiu oculto? No motivo há um segredo que não posso revelar. E o boi misterioso voltou ao mesmo lugar. Anda aí publicamente, quem quiser pode o pegar. Eu atrás dele não vou, não trago ninguém em engano, pois não quero desgostar meu cavalo soberano. Por eu ir lá uma vez, tive castigo de 1 ano. Zé Preto do Boqueirão naquela hora chegou. Perguntou ao coronel o que foi que se passou.
Respondeu o coronel, foi o cão que se soltou. Disse Zé Preto, eu também, venho aqui bem receoso. O coronel me conhece, vê que eu não sou mentiroso. Ainda agora quando vinha, vi o boi misterioso. Na malhada do balão, passei e vi ele deitado. Foi o boi que veio aqui, eu fiquei desconfiado, porque vi um chifre dele e parece estar queimado. Sérgio, o vaqueiro de Minas, nesse momento chegou. Disse, senhor coronel, às suas ordens eu estou, pois recebi o recado que o coronel me mandou. Disse o Sérgio, eu recebi do coronel um recado, que no dia 27 estava o povo contratado, pois o boi misterioso tinha já sido encontrado. Então disse o coronel que o recado não mandou. Ali contou a miúdo a cena que se passou. E disse, Zé Preto agora me disse que encontrou. Nisso chegou um vaqueiro, um caboclo puriboca, o nariz grosso e roliço, da forma de uma taboca. Em cada lado do rosto tinha uma grande pipoca. Bom dia, senhor coronel, disse o tal recém-chegado. Tenho mesmo o cavalheiro, respondeu desconfiado, dizendo dentro de si, de onde é este danado? O coronel perguntou-lhe, de que parte é, cavaleiro? Do sertão de Mato Grosso, respondeu o tal vaqueiro. A que negócio é que vem? Perguntou-lhe o fazendeiro. Venha vossa senhoria, a mando do patrão, ver um boi misterioso que existe nesse sertão. O coronel quer que pegue, me dê autorização. Meu patrão é bom vaqueiro, disse-lhe o desconhecido. Soube que desta fazenda um boi tinha sumido. Mandou-me ver se esse boi já havia aparecido. E se o coronel quisesse que eu fosse ao campo pegá-lo, eu garanto ao coronel, vendo-o, hei de derrubá-lo. O patrão, por segurança, mandou-me neste cavalo. Este cavalo não sai daqui desmoralizado. Neste só monta o patrão, ou eu, quando sou mandado. É um podro, está mudando, porém é condecorado. O cavalo era mais preto do que uma noite escura. Até os outros cavalos temiam aquela figura. O corpo muito franzino, com 8 palmos de altura. Tinha os olhos cor de brasa, os cascos como formão, marcado com 7 rodas da junta do pé à mão, e tinha do lado esquerdo 7 sinais de Salomão. Pois bem, disse o coronel, amanhã temos de ir. Manda avisar os vaqueiros, creio que tudo há de vir. Às 6 horas da manhã nós havemos de seguir. 59 vaqueiros às 8 horas chegaram. Todos tiraram as selas e os seus cavalos pearam. Cearam, armaram as redes, no alpendre se deitaram. Mas o caboclo não quis pear o cavalo dele. Não quis cear e passou a noite encostado a ele, dizendo que não o peava, não confiava-se nele. De manhã todos seguiram, o caboclo foi na frente. O coronel notou logo nele um tipo diferente e disse, se houver diabo, é aquele certamente. Fora onde Zé Preto na véspera tinha deixado. Naquele mesmo lugar ainda estava ele deitado. Levantou-se espreguiçando e não ficou assustado. Depois de se levantar, cavou o chão e urrou. O urro foi esquisito, que tudo ali se assustou. O cavalo do caboclo cheirou o chão e rinchou. Tratou o boi de correr e subiu logo o outeiro. Por lugar que era impossível subir nele um cavaleiro. De 59 homens só foi lá o tal vaqueiro. Então o caboclo disse, pode correr, camarada. Vamos ver quem tem mais força, se é meu patrão ou a fada. Eu não chego a meu patrão, contando história furada. Você bem vê o cavalo, que eu venho montado nele. E conhece meu patrão, sabe que o cavalo é dele. O boi aí se virou e olhou bem para ele. Aí desceu do outeiro em desmarcada carreira, deixando por onde ia uma nuvem de poeira. O curiboca gritou-lhe, não corra que é asneira. Então seguiram no campo, onde tudo se avistava. O cavalo do caboclo, fogo da venta, deitava. Dava sopro na campina, que tudo ali se assombrava. O coronel disse a todos, devemos seguir atrás. Está decidido que ali anda a mão de Satanás. Convém agora nós vermos que resultado isso traz. Bem no centro da campina havia uma velha estrada, feita por gado dali, porém já estava apagada. Depois com outra variada fazia uma encruzilhada. E um vaqueiro e o boi pela dita cruz passar. Ali enguiçou a cruz, eu tinha então que voltar. Devido outros vaqueiros não havia outro lugar. Mas o boi chegando perto não quis esguiçar a cruz.
Tudo desapareceu, ficou um foco de luz, e depois dela saíram uma águia e 2 urubus. Tudo ali observou o fato como se deu, dizendo que a terra se abriu e o campo estremeceu. Pela abertura da terra viram quando o boi desceu. Voltaram todos os homens, o coronel constrangido, o boi e o tal vaqueiro terem desaparecido, a terra abrisse e fechasse, pois tudo surpreendido. Julgam que a águia era o boi, que quando na terra entrou, ali havia uma fada, em uma águia o virou, o vaqueiro e o cavalo em 2 corvos os transformou. O coronel Cezinando ficou tão contrariado, que vendeu todas as fazendas e nunca mais criou gado. Houve vaqueiros daqueles que um mês ficou assombrado. Lá ainda hoje se vê, em noites de trovoadas, a vaca misteriosa naquelas 2 estradas, 2 mulheres chorando, rugindo os dentes falando, onde as cenas foram dadas. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com